Bom, gente, o resultado da enquete foi sobre blefaroplastia. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a cirurgia da pálpebra. Superior, inferior, superior ou inferior? Os pacientes sempre têm essa pergunta, tá? E claro, o paciente pode vir com queixa só da pálpebra superior. Pode ter indicação de retirar a bolsa de gordura da pálpebra superior ou alguns pacientes que vêm com excesso de gordurinha aqui na pálpebra inferior, mas não tem indicação de retirar a pele. Então tudo vai ser de acordo com o paciente. Quando a gente fala da pálpebra superior, a gente vai marcar o excesso de pele, vai retirar esse excesso de pele e, quando indicado, retirar o excesso de bolsa de gordura. E que hoje tem uma discussão muito grande no mundo todo sobre a ressecção das bolsas de gordura. Porque antigamente a gente tirava muito e os pacientes ficavam com aqueles olhares encovados, com aquele frame que a gente fala que é a marcação, como se fosse um A nessa região da pálpebra superior. E essa era uma queixa depois da cirurgia, a gente tinha que enxertar a gordura para melhorar. Então hoje, dependendo de cada caso, a gente vai retirar, vai ressecar só o excesso da bolsa de gordura para não deixar aquele olhar envelhecido do paciente. Pálpebra inferior, dois tipos, transconjuntival, transcutânea. Transcutânea é muito usada antigamente, hoje eu, 90% das cirurgias, faço transconjuntival, que é por dentro do olho. E quando tem indicação, a gente retira a pele com um no touch. É uma ressecção pequena de pele da pálpebra inferior. Aí o paciente pergunta, mas doutor, não vai tratar toda a ruguinha aqui? Não. Por quê? Porque se eu tiro muita pele da pálpebra inferior, você pode ficar com aquele olho assim, ó, caidinho, tá? Um olho mais aberto. Então tem muito paciente que tem indicação de fazer a tração, sim, aqui do ligamento, para deixar o olho um pouco mais jovem e não cair, não ter a queda desse olho, mas a ressecção de pele da pálpebra inferior tem que ser sempre cuidadosa. Quando muita ruga, quando muita flacidez de pele, a gente faz depois um rejuvenescimento com laser de CO2 ou com enxerto de gordura, mesmo durante a cirurgia, tá bom? Não é o excesso de pele que a gente vai retirar que vai deixar o olho mais jovem. E a recuperação. Então, pós-operatório, paciente com uma sutura na pálpebra superior, aqui exatamente onde a gente tem aquela marcaçãozinha, quando a pálpebra é jovem, e na pálpebra inferior ela fica junto aos cílios, você quase não vê. Quanto tempo para tirar os pontos? 5 dias. Então, entre 3 a 5 dias o paciente vai retirar os pontos. Esses pontos não incomodam, ficam praticamente invisíveis, tá? Mas a gente precisa falar de recuperação a longo prazo. Aquele roxinho que pode ficar aqui embaixo, né, principalmente na pálpebra inferior, ele pode ficar aí uma semaninha, 10 dias. Então é importante que o paciente saiba disso. Todo paciente vai ficar roxo? Não. Em alguns casos, na grande maioria dos casos, o paciente tem uma recuperação de 4, 5 dias. Quando vai retirar os pontinhos, ele já está perfeito. Tá? Qual é a principal diferença na cirurgia da pálpebra? Tem que ser entre o olhar masculino e o olhar feminino. Por quê? O olhar feminino é um olhar mais amendoado, diria um olhar até mais sedutor, um olhar mais presente, né? Um olhar que ele tem uma lateral um pouquinho mais inclinada para cima. Ele é um olhar característico feminino. Já o masculino é masculino. Ele é um olhar mais rude. Ele é um olhar que tem o canto lateral do olho, né, mais caidinho, tá? Ao contrário do feminino. Ele não é um olho tão amendoado. E ele traduz para a gente a masculinidade. Claro que cada paciente é um só. Então vai depender do olhar do paciente, não mudar o olhar do paciente. E o que mais falar de olhar, né? Que hoje a gente só vê o olhar. Com o uso da máscara, a gente só conhece as pessoas pelo olhar, pelo olho. Muitas vezes nem os conhecemos sem a máscara. Então é isso, gente. Fica aqui um pouquinho sobre cirurgia de pálpebra para vocês.